é a minha família ali. Essa que está de vinho ali sou eu. Esse é o meu filho, o Bruno, o meu genro, casado com a Beatriz, o Felipe. Na verdade, ele é o doutor Cavundo, João Manuel, um nome diferente, porque ele não é brasileiro. Não é brasileiro. A Beatriz, o Brian, a Bruna, aquela que está com o cabelo bem clarinho lá. O Nixon, meu netinho, meu primeiro netinho, vai fazer 8 anos amanhã. E a Brenda, minha filha do meio, e o Lucas, eles se casaram no dia 12 de janeiro desse ano. E foi um casamento lindo, uma bênção. E essa é um pouquinho da minha história, né? Minha família que Deus me deu. E eu louvo o nome de Deus, porque meus filhos é uma bênção. Mas também tem lá, né, suas lutas, suas dificuldades, e conto da igreja, né? Para estar orando aí pela família da Josielas. Tem mais umazinha ali, né? Que é a minha netinha, que não está ali, e a minha nora, que é minha filha também, né, gente? Eu falo que ela é minha filha. Ela entrou para uma família e Deus trouxe ela, acredito, para resgatá-la, porque o menininha parecida com a sogra. Diz que os filhos casam, né? Com as esposas parecidas com a mãe, né? Mas tá aí, meu filho é uma prova disso, né? Pode passar, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora em 1 Samuel, verso 30. E ali eu escolhi esses 3 versos para comentar sobre o que eu quero falar aqui nesta manhã, segundo a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ali em 1 Samuel 36, começa dizendo que Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Eliabe: traga aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e o libertará. Pois, acho que é dos cativos, né? Não faltou ver. Irmãos, aqui nós já encontramos algumas lições para a nossa vida nesta manhã. Angústia, né? Davi reanimou-se no Senhor. Essa é a verdade. Em meio a todas as angústias na nossa vida, em meio a tudo, quem tem que nos reanimar? O Senhor Deus, e Ele faz isso. Uma coisa aqui que nós encontramos quando Davi consultou o Senhor, ele buscou o quê? A estola sacerdotal. Que naquela época ele tinha os pergaminhos, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Hoje nós temos o maior livro dos livros, o livro mais vendido e, por consequência, o livro mais lido. Se é o mais vendido, com certeza é o mais lido. E eu digo para vocês, também colocado em prática. Uns colocam da maneira que pensam, outros colocam conforme a verdade, como a verdade da palavra. Davi, nós conhecemos um pouquinho da história de Davi. Davi, aqui ainda jovem, né? Essa história aqui, quando ele, essa fase aí do início do chamado de Davi para ser rei. Um menino que, quando foi levando um lanchinho para os seus irmãos no acampamento, viu que o grande Deus que ele amava, que ele viu, ele teve provas verídicas na sua própria vida, de cuidado, de amor, de socorro nos momentos difíceis. Por quê? Quando precisou proteger as ovelhinhas lá do seu pai,
ele precisou matar um leão, matar o urso, e ele conhecia que Deus, ele cantava a esse Deus, ele louvava para esse Deus. Então, quando ele viu que esse Deus maravilhoso que ele conhecia estava recebendo acusações, a Bíblia diz que foram 40 dias esse homem afrontando o povo de Israel. Davi, usado por Deus, salvou o povo de Israel. Esse mesmo Davi, ele conhece o rei Aquis. Em um momento que dizem para ele quem era Davi, Davi temeu, foi a primeira vez que ele teve com o rei Aquis. E quando ele temeu, a Bíblia diz que ele deixou escorrer saliva na sua barba, se fingiu de louco, porque temeu. Mas logo depois, conta aqui na história, no capítulo 27, que ele novamente está com o rei Aquis de Gate. E ali ele pede ao rei de Aquis uma cidade para acampar sua família. E a família dele cresceu um pouquinho, hein, irmãos? 600 homens. Então vocês sabem que quando a Bíblia fala 600 homens, e as mulheres, e os filhos, não eram contados. Então era ali uma grande família, Esses 600 homens foram com Davi para essa cidade de Ziclag, moravam lá nessa cidade. Mas Davi fazia os serviços ali com o rei Aquis, vamos falar assim. E aí, quando ele foi chamado para a guerra, ele estava pronto para ir. Mas aqui diz que os filisteus, eles não confiaram em Davi e pediram a Aquis para afastá-lo. Acredito que ali foi a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi também, porque eu tenho certeza que Davi não queria guerrear contra o próprio povo, gente? E também tem a história aqui que ele diz como que era feito as guerras de Davi. Davi não deixava testemunha. Então, assim, tinha uma proteção de Deus, mas também tinha a inteligência de Davi, como fazer. Então, quando ele chegou na cidade de Ziclag, o que ele encontrou lá? A cidade saqueada, suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos tinham sido levados, e o povo, eles choraram, a Bíblia diz, acho que no 4, e Davi e o povo que estavam com eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Olha quantas vezes choraram. Alguém já chorou muito aqui? Irmãos, eu também já chorei muito nessa vida. Eu choro. Sou chorona pra caramba. Mas aí, aquele choro, aquela dor, aquela angústia fez com que eles pensassem o quê? Fizessem o quê? Tragassem o quê? Apedrejar Davi. A Bíblia também conta que esses homens, eles eram sanguinários, eles eram homens malignos. Agora eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, e quando nós vemos que da nossa casa, da nossa igreja, usam de algumas falas que nos maltratam, e agora, irmãos, nós ficamos chorosos, angustiados como Davi? Ficamos ou não ficamos? Mas e aí, se eu disser para vocês, irmãos, que gatilhos dentro da nossa mente são despertados de dores que nós já vivemos no passado, e aí não é o irmão, é o que está dentro de nós, porque tudo se refere a nós mesmos. Já aconteceu na vida de vocês? Vocês tiraram uma conclusão errada sobre algo, e quando a pessoa chegar e dizer para você assim, mas a minha intenção não foi essa. Já aconteceu isso com vocês?
e eu vou dizer uma coisa para vocês podem gravem isso, gente. Nunca é o primeiro pensamento quando alguém te maltrata. Nunca é. A intenção daquele irmão não é essa. As coisas são. E aí nós vamos. Passa para mim, por favor, o próximo. Aqui, a dor da perda fizera com que aqueles homens agissem dentro da dor. Quando estamos na dor, ferimos outras pessoas. Se eu estou na dor, eu posso ferir alguém, mas por que eu posso ferir alguém? Vocês entenderam? A dor ela está em quem? Na outra pessoa ou em mim? Está em mim, gente. Está em mim. Dores emocionais são sensações de desconforto psicológico causadas por eventos e situações que afetam o bem-estar emocional de uma pessoa. Elas podem se manifestar como tristeza, raiva, ansiedade, frustração, solidão, entre outros sentimentos negativos. Essas dores podem ser desencadeadas por diversos fatores, como perdas, traumas, rejeição, conflito, estresse, entre outros. Em 2006 eu sofri um acidente. Depois desse acidente, irmãos, despertou uma série de situações. Quem conhece doenças psicossomáticas? Vocês já ouviram falar sobre doença psicossomática? Quem fala muito sobre isso é o nosso irmão e doutor César Vasconcelos. Quem conhece? A irmã ele conhece. Busquem para vocês entenderem também um pouco sobre isso. E lá no tema lá sobre lá dentro da minha profissão, uma das coisas que eu relato é a questão das doenças psicossomáticas. Porque diz que nada como você saber a dor do outro se você já ter vivido ela. Vocês concordam? Passa para mim, por favor. E esse desencadear, irmãos, esse despertar no ser humano que acontece, é justamente coisas anteriores que passaram, conflitos que já viveram, dentro daquelas dores traumáticas que eu citei. E aqui existe uma escada da decisão. Davi, ele pulou 3 degraus. Foi para propor e aplicou. Ele buscou o Senhor. Nós vimos ali, não é isso? Ele encontrou o conforto no Senhor. E ele foi, aplicar o quê? Nós temos o quê? A palavra. Davi, ele aplicou o quê? Levou aquele povo, ver quem era o Deus que ele servia, chamou o sacerdote e falou: pegue lá a estola sacerdotal. Ele ali apresentou, e nós temos o quê? A palavra de Deus para apresentar. E é dentro da palavra de Deus. Ontem eu assisti um podcast da doutora Rosana Alves, e ela falou nesse podcast, foi muito forte, quando ela falou que a ciência, ela explica a existência de Deus, ela confirma a existência de Deus. E que na mente humana, o que elas precisam é de sentir essa presença de Deus. E nós sabemos que quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, ajoelhado no chão, algo muda na nossa mente. E ela ontem falou sobre isso. Ao mudar dentro de nós o que precisa ser mudado, transformado, nós agiremos de forma diferente para brilhar e cumprir o chamado qual Deus nos tem chamado. E ali, vou explicar um pouquinho, quando eu digo assim que quando você coloca o pé, Deus coloca o caminho, foi o seguinte: quando eu disse para Deus assim, Senhor, eu quero te conhecer, Ele colocou o caminho ou não conhece? Não colocou? Amém. 6 igrejas, irmãos. Eu tinha que aprender sobre Deus ou não? Podia ter aprendido tudo na igreja adventista, mas talvez não
colocou uma coisa no meu coração, a decisão de permanecer na verdadeira e testemunhar. E Ele colocou um amor tão grande por essa igreja, que o meu maior desejo é vê-los de forma especialmente inteligentes e emocionais, porque Ele colocou no meu coração me especializar na área emocional, para isso, para que eu possa ajudar os meus irmãos. E eu tenho tido esse prazer de ajudar pessoas, e eu confio nesse propósito de Deus para mim. Eles acharam um culpado, e Davi estava como o maior solucionador de problemas. E é isso, irmãos. Pode mudar, por favor. Nós temos que estar firmados no Deus vivo, que é o maior, é maior do que tudo. E aqui eu pergunto: você é uma pessoa que reclama? A Bíblia nos ensina que reclamar não é uma atitude saudável para o cristão, pois demonstra falta de fé e gratidão. Em vez disso, devemos buscar a Deus em oração e agradecer por suas bênçãos e confiar em seu plano para nossas vidas. Em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereçam, pelo destruidor. Fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas, Filipenses 2:14. 1 Pedro 4:9, sede hospitaleiro uns para com os outros sem murmuração. E às vezes a gente usa dessas práticas, e nós temos que vigiar. Por que nós estamos fazendo aquilo? Por que às vezes a gente tem dificuldade de dizer não? Porque se eu não quero hospedar alguém na minha casa, qual é o motivo? O motivo é a pessoa ou é eu mesmo? Será que nós fazemos essas perguntas certas para nossas emoções? Antes mesmo de falar, qual o testemunho que eu vou dar ao dizer não ou dizer sim para essa pessoa? Será que nós queremos hospedar todo mundo na nossa casa? Tem alguém na família de vocês que vocês não hospedariam de jeito nenhum? E aí? É aonde? Onde está a situação? Está na vida deles ou na sua? Entende o que eu quero dizer? Qual é o testemunho que nós vamos dar? Se eu estou aqui para servir o Deus Altíssimo, se eu estou aqui para que os outros vejam esse Deus, como Davi fez, ele apresentou Deus através do quê? De onde vinha o que? As mensagens. Não era através dos profetas? Eles não consultavam os profetas? O profeta, ele vestia a sua roupa sacerdotal? Não era assim? E ali ele recebia de Deus a resposta para dar para o seu povo. Hoje temos a palavra. Eu me lembro que na minha jornada, irmãos, nesse meu afastar de Deus, Deus me permitiu ir para dentro da casa do meu irmão. E dentro da casa do meu irmão era usuário de droga. Eu fiquei mais ou menos um mês dentro da casa dele. Todos os dias eu chamava meus filhos, meus 3 filhos, eu tenho 4, né? Mas a mais velha estava estudando fora. Os meus 3 filhos para fazer os cultos todos os dias antes deles irem para a escola. E as filhas dele também estavam presentes. E ali, naqueles momentos de culto, de adoração a Deus, no final daquele mês, o meu irmão nos chamou em um culto de pôr do sol do sábado. Nós entregamos no sábado. Chamou e entregou o último envelopezinho de droga e disse que nunca mais ia colocar aquilo na vida dele. Então, irmãos, Deus, Ele usa de meios que nós não sabemos. E o nosso dever é dizer: eis-me aqui, Senhor, em que posso te servir? Essa é a verdade. Mude, por favor. Você é uma pessoa que justifica? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se compreendeu com o que eu falei agora há pouco, né? Eis-me aqui, Senhor. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, que a nossa luta aqui não é contra a carne e contra sangue. E a maioria das vezes a gente está fazendo isso dentro da casa de Deus, estamos fazendo isso dentro da casa, dando um bom testemunho até dentro de casa. Os nossos filhos não querem nos seguir, porque as nossas emoções elas têm feito com que nós atrapalhamos os nossos filhos de conhecer o que é o verdadeiro amor. Se a dor está em mim, eu tenho que resolver o que está dentro de mim. Se mexeu no meu emocional, aquilo doeu. Irmãos, o gatilho, olha, desperta. Não é o outro, sou eu. Se doeu em você, é você. Resolva o que está dentro de você. Muito por favor. Justificar um erro. Justificar um erro com o outro é uma prática inadequada e contraproducente. Não vai trazer benefício nenhum. Vai nos prejudicar, vai nos manter, sabe onde? Na zona de conforto. E sinceramente, zona de conforto não agrada a Deus. Não agrada a Deus mesmo. Em vez de admitir a falha e buscar corrigi-la, a pessoa tenta diminuir a importância do erro ao apontar o erro do outro, de outra pessoa ou situação. Essa atitude demonstra falta de responsabilidade e maturidade e pode prejudicar a confiança e o relacionamento com as outras pessoas. E nós não queremos isso. Nós queremos ser verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. Muito por favor. O que fazer em vez de justificar um erro com o outro? Assumir a responsabilidade, admitir o erro e admita, né, o erro e mostre que você reconhece a falha. Pedir desculpas, se necessário, peça desculpas sinceras às pessoas afetadas. 3. Apresentar soluções, demonstre que você está disposto a corrigir o erro e evitar que ele se repita. 4. Aprender com a experiência. Use o erro como uma oportunidade para aprender e crescer. 5. Focar no futuro, em vez de se levantar, né? Aliás, de se lamentar. Acho que é isso, pelo erro. Concentre-se em como agir de forma diferente no futuro. Quer dizer, em vez de ficar lamentando, né, pelo erro, é isso? Concentre-se em como agir de forma diferente no futuro. Irmãos, eu sofro um pouquinho com a questão do futuro. Vocês viram que quando eu fui falar sobre o futuro aqui, a minha mente ela já bugou? É porque Deus sabe todas as coisas, né? Mas aqui, quem é perfeito? Né? Perfeito somente Deus. Não é isso? Somente Ele. E quando eu falei a palavra futuro, eu já estava pensando na próxima pregação. Porque se o meu desejo é levar esclarecimento para as pessoas dentro de suas áreas emocionais, eu já fico ansiosa. Eu conheço uma pessoa muito linda, e ela também, hoje, ela vive assim, no desejo de servir a Deus da melhor forma. Mas por que isso acontece conosco? Porque a gente às vezes acha que a gente está atrasado. Sabia disso? Mas sabe por quê? Porque a gente tem pressa de sair desse mundo de dor. É isso. Nós temos pressa de sair daqui porque a gente não aguenta mais sofrer aqui nesse mundo. Mas a verdadeira maneira de nós fazermos isso é realmente nos entregarmos a Deus e confiar no seu propósito, no seu amor para conosco. Porque Ele já demonstrou isso. Vocês já pensaram como que seria a jornada nossa, nós tomássemos a decisão de servir a Deus ainda bem verde? E vocês sabem, quem gosta de fruta verde aqui? Não é tão gostosa, né? Às vezes a gente bota até um salzinho para melhorar um bocadinho a situação.
Eu já comi manga verde, já comi algumas coisinhas verdes. Não é agradável não. Mas, então é isso, irmãos. Mudem, por favor. Jesus nos justifica. A Bíblia, o conceito de justificação se refere ao ato de Deus declarar o pecador justo por meio da fé em Cristo Jesus, e não por meio de suas próprias obras. A justificação é um dom gratuito de Deus que perdoa os pecados e restaura o relacionamento com Ele, com base no sacrifício de Jesus na cruz. Então, ao invés de ficarmos justificando nossos erros, nós devemos buscar o nosso Deus, porque só Ele mesmo que pode nos justificar. Porque se eu for justificar o meu erro, eu só vou me atrasar. Entende? Mude, por favor. Tentar ir mais rapidinho. Você questiona? Na Bíblia, questionar não é errado, mas a maneira como se questiona e o propósito por trás do questionamento são importantes. A dúvida pode ser um catalisador para o crescimento da fé, desde que seja acompanhada de um desejo sincero e compreender e buscar a verdade em Deus. A importância da fé. Tiago 6-8 enfatiza que, ao buscar sabedoria em Deus, devemos pedir com fé, sem hesitação, pois a dúvida pode nos impedir a resposta. Isso fala muito sério no meu coração, porque